Olá pessoal, como eu prometi para vocês, estou mandando aí alguns vídeos. A gente vai falar inicialmente sobre prova, né? Ainda vão faltar aí alguns conteúdos, então vocês vão acompanhando aí as postagens que eu vou fazer. O conteúdo de prova é extremamente extenso, tá? É cheio de detalhe. Eu subdividi em provas, uma parte mais geral e uma parte que é mais específica para aquilo que a gente quer trabalhar, né? Que são as provas em espécie que estão previstas aí no código. Recomendo, como sempre, a leitura, né? Nesse caso aí, do artigo 155 até o artigo 250, tá? Para que vocês possam fazer essa leitura, tá bom? A leitura do código é sempre importante. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre prova, o principal, tá? A gente vai bater aí nos principais aspectos e aí, posteriormente, né, também vai demandar de vocês uma leitura aí também da apostila que eu dei, tá? E aí a gente vai seguindo aí nos nossos estudos. Bom, gente, o que é prova? Prova, gente, ela se destina, né, a demonstrar algo, a demonstrar e contribuir para que o magistrado forme o seu entendimento. Então, a prova, ela vai ajudar no convencimento de quem? Do magistrado, né? E aí, vai precisar ser demonstrado que os fatos, para a partir daí, né, a gente trazer esse ato, né, e avaliar esse ato, então, à luz aí do Código de Processo Penal, né, para que a gente possa discutir, inclusive, o quê? A aplicação do direito no litígio. Então, gente, a prova é tudo aquilo, né, que vai contribuir para a formação do convencimento do magistrado. E os meios de prova? Os meios de prova são os recursos. São os recursos que são disponibilizados, né, e legalmente reconhecidos para que faça essa construção da percepção aí pelo juiz, né? Essa percepção de verdade, essa formação de convencimento, tá? Então, gente, tudo aquilo, né, que for direta ou indiretamente, né, apto a demonstrar, né, o que se quer, né, dentro daquele fato, provar para convencer o juiz, é possível, né, vedado aí, claro, as provas ilícitas, né. O CPP, ele não traz de uma forma exaustiva os meios de prova que são admissíveis, né? Então, pela letra do artigo 155, existem provas aí que são denominadas, né? Que poderíamos chamar de inominadas, mas que podem ajudar a formar esse convencimento aí do juiz, né? Desde que, né, via de regra, essa prova seja o quê? Uma prova lícita, né? Uma prova colhida pelos meios lícitos, né? Então, via de regra, se a prova é colhida pelos meios lícitos, né, eu tenho aí uma série de recursos que eu posso utilizar para ajudar a formar o convencimento do magistrado em relação a esse fato, né? Então, isso são os meus meios de prova. Os meios de prova são esses recursos, né, que eu tenho aí disponibilizados, que o código prescreve e que, claro, desde que não estejam, né, separados, né, da licitude, da legalidade, é possível que se utilize, então, como um meio para obter, então, aí essa verdade, né, que a gente costuma chamar de verdade real, né, ou seja, de se aproximar aí ao máximo, né, do que de fato aconteceu. Então, gente, o meio, né, da prova, se eu analisar aí que eu tenho meios de prova, meios de obtenção da prova, né, e técnicas, né, fontes da prova e algumas técnicas aí especiais de investigação. Quanto ao meio da prova, né, o meio da prova, eu posso trazer aí um procedimento, né, para que essa prova seja produzida como um elemento de informação, como, por exemplo, é o caso da prova
testemunhal, né? A prova testemunhal, ela é um meio, né, de prova que está previsto em quê? Na lei, né? A lei, ela fala, né, lá do depoimento das testemunhas, ela regula como isso acontece, como a gente vai ver adiante nas provas em espécie. Agora, o meio de obtenção da prova é o quê? É o caminho para eu chegar até essa prova. Então, por exemplo, eu tenho como meio de obtenção de uma prova a busca e apreensão. Por quê? Porque, de repente, eu preciso de um documento, que é uma prova, né? Só que para eu ter acesso a esse documento, eu preciso o quê? De uma busca e apreensão. Então, a busca e apreensão, ela é um meio que de obtenção de prova, tá? Agora, a fonte da prova, quando eu falo de fonte da prova, eu estou falando de quê? Da pessoa ou da coisa a qual emana esse resultado que vai se convolar, por exemplo, na prova. Claro, né, que depois aí de observar dessas etapas aí probatórias. Por exemplo, o registro da interceptação telefônica, ele é uma fonte de prova que vai ser o quê? Avaliada pelo juiz. E aí, obviamente, eu tenho aí algumas técnicas especiais, né, de investigação, né, que são instrumentos distintos ali dessa prova já, desses meios de prova já conhecidos, né, que pode ser documental, pode ser oral, né, são estratégias, né, que são trabalhadas aí pelo Estado e também, né, com relação à atuação policial, por exemplo, para se apurar melhor alguns crimes que são graves, né, de forma a otimizar os resultados que vão ser produzidos. É o caso, por exemplo, da infiltração de agentes policiais, por exemplo, e aí em alguma organização criminosa, a fim de colher informações, né, para obter aí uma investigação melhor, né, a fim de ter aí a obtenção de uma prova que, via de regra, seria mais difícil se fosse colhida, né, pelos meios usuais, tá bom? O destinatário da prova, gente, é tanto o juiz, tá? E diretamente, obviamente, será o juiz, porque a gente, né, como parte, ou Ministério Público, ou o réu, ou o ofendido, né, no caso da ação penal privada, ele produz a prova para quê? Para atingir o magistrado, para formar o convencimento do magistrado em relação àquilo que ele pleiteia, né? E indiretamente, claro, gente, as partes também são destinatárias da prova, porque de repente, né, você tá ali no meio da instrução processual, você está ouvindo uma testemunha, por exemplo, e na colheita daquela prova, você entende, você, por exemplo, como patrono, advogado, você se convence que não é o caso, por exemplo, de pedir a absolvição, mas de pedir uma desclassificação, por exemplo. Então, gente, o destinatário da prova também são as partes, inclusive para que posteriormente elas possam aceitar melhor, né, aquele convencimento que foi firmado pelo magistrado. Então, o destinatário da prova diretamente é o juiz e indiretamente são quem? As partes, tá? E aí, tanto o Ministério Público quanto o ofendido, né? No caso da ação penal privada, quanto o réu, tá? Muitas vezes, o que acontece? O próprio réu se convence, né? Ele é condenado, mas ele mesmo se convence que não deve recorrer daquela decisão. Por quê? Até ele, durante o processo, se convenceu de sua própria culpa, né? Vamos dizer assim. E não deseja recorrer. Então, o destinatário da prova é tanto o juiz quanto as partes, tá? A natureza jurídica da prova, gente, ela tem uma natureza de direito subjetivo, tá? Com uma vertente aí constitucional que vai demonstrar essa realidade dos fatos. Então, assim, é uma natureza o quê? É um direito subjetivo, né? Porque vai, né, trazer essa possibilidade de demonstrar, né, a realidade, porque no processo penal a gente busca o quê? A verdade real. Então a gente quer a realidade, o que de fato aconteceu, não só de uma forma ficta, mas de uma forma ali veemente. Obviamente, né,
que às vezes, em algumas situações, é muito difícil a gente conseguir remontar essa verdade real, vamos dizer assim. Mas é um objetivo aí, né? Um princípio, e a gente sempre vai pegar a prova, né? Vamos sempre trabalhar o conceito prova com esse objetivo, né? De alcançar essa realidade aí dos fatos. E o que é o objeto da prova? Gente, o que eu devo demonstrar, né? O que eu vou demonstrar para o juiz? O que eu quero mostrar para ele com o objetivo de convencê-lo a acolher aquilo que eu quero? Então, gente, o objeto da prova é a coisa, é o fato, é o acontecimento que deve ser, né, reconhecido pelo juiz para que ele possa, então, decidir. Por exemplo, o que é o objeto da coisa? O fato, por exemplo, se acontece um crime de roubo. Então, qual é o fato que o Ministério Público vai querer provar? Que houve uma subtração de patrimônio em algum momento e que essa subtração de patrimônio se deu com violência ou com grave ameaça. Esse é o objetivo, né, do Ministério Público, é demonstrar esse fato, é trazer elementos para o processo que convença o juiz, né, de que aquela pessoa que foi denunciada, né, de fato, praticou aquele crime. E a defesa? Depende. A defesa, às vezes, por exemplo, a depender da situação, não vai querer demonstrar que foi aquela pessoa. Então, é o que a gente fala, a gente vai negar a autoria. O réu nega que foi ele. Então, dentro daquele fato, o que o réu quer demonstrar? Ele quer demonstrar que não era ele a pessoa que praticou aquele fato narrado na denúncia. Então, a gente vai tratar o quê? A gente vai trazer para os fatos, para dentro dos fatos, elementos que ao menos coloquem uma dúvida razoável no juízo, né, julgador, sobre a autoria daquela pessoa. Agora, muitas vezes, o réu confessa, mas ele fala, não foi violência, não foi grave ameaça, eu não bati, nem nada, eu simplesmente me aproximei e subtraí. Ou seja, faltando o elemento violência ou grave ameaça, seria o quê? O furto. Então, muitas vezes, o objetivo da defesa, num processo como esse, por exemplo, não é demonstrar que não foi ele, porque ele está dizendo que foi ele, mas é demonstrar que o quê? Não foi o crime de roubo, foi o furto. Então, além de diminuir a pena dele, a gente vai trabalhar para formar o convencimento do juiz a partir do quê? Do que ele está fazendo, né? Do que ele está trazendo na autodefesa dele, e a gente vai buscar trabalhar isso. Então, gente, o objeto da prova é demonstrar essa coisa, é demonstrar o fato, tá? Que possa trazer esse convencimento para o juiz, tá bom? E aí, claro, a gente tem que demonstrar o que é pertinente de ser provado. Por quê? O direito em si, ele não precisa ser provado. Se ele tem vigência e eficácia, a gente vai discutir a sua aplicação, tá? Os fatos notórios, né, ou seja, que é de conhecimento, também não precisam ser provados. Os fatos intuitivos, por exemplo, você passa lá, vê uma pessoa ali totalmente, né, espancada e aí já morta, né? Nesse caso, o próprio artigo 162, parágrafo único, permite, né, que se traga intuitivamente que aquela pessoa faleceu, né? E faleceu ali por espancamento. E aí, gente, claro, né? Os fatos que são inúteis, né? Não precisam ser provados, ou seja, se não tem pertinência nenhuma, vai provar para quê, né? E as presunções legais? Se a presunção é legal absoluta, ela vai inverter esse ônus probatório, né? Já se a presunção é juro instanto, ela admite uma prova em contrário, né?